Galera, hoje é jogo difícil para o Botafogo, hein? Botafogo enfrenta a equipe boliviana Aurora pela pré-Libertadores, partida iniciando 21h15 da noite. Lembrando, galera, que o jogo vai ser no estádio é, Capriles, né? Félix Capriles, né? Na Bolívia, e o jogo vai decidir quem vai avançar para a terceira fase da Libertadores. Pode acontecer o confronto entre a equipe do Botafogo e a equipe do Bragantino para ver quem vai ficar com a vaga na fase de grupos da Libertadores. Thiago Nunes segue sendo pressionado, né, no comando da equipe do Botafogo. Tem torcedores que estão muito incomodados aí pela declaração, né, no último jogo do Botafogo, né, que o Botafogo perdeu para o Vasco por 4-2 e teve uma declaração bem polêmica do Thiago Nunes. Agora ele vai ter que conseguir essa classificação, senão o torcedor provavelmente vai pegar no pé e vai pedir a saída do Thiago Nunes. E vamos acompanhar aqui as últimas informações do Fogão, que vai jogar pré-Libertadores. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês e o palpite. Será que o Botafogo vai conseguir pegar essa vaguinha na fase de grupos da Libertadores? Nesse jogo o risco é ainda maior, né? É um jogo que para o Botafogo, não só pelo momento que o Botafogo vive, mas pelas circunstâncias gerais aí, um jogo que o Botafogo precisa estar muito ligado, Eugênio. Sim, né? A gente não imaginava o Botafogo, em algum momento do ano passado, que não fosse campeão brasileiro. Sim. No segundo momento, a gente imaginava, o Botafogo já está classificado para a Libertadores. E aí ele se classificou, sim, para a fase preliminar da Libertadores e precisa confirmar isso, passando pelo Aurora e depois pelo vencedor do duelo entre o Red Bull Bragantino e o Águilas Douradas. Molezinha. Nada simples. Mas o grande problema do Botafogo não é nenhum adversário. É ele próprio, o Botafogo. Sim. Porque ele não soube lidar com a queda de produção que teve no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. E ele vive ainda com questões psicológicas internas muito pesadas que interferem, obviamente, no rendimento do time. A gente vê dentro de campo, né, a atitude dos jogadores, a maneira com que eles eles refletem eventuais momentos difíceis dos jogos. Eles baixam cabeça, o time sente, obviamente, o time pensa de novo, tudo aquilo, ele sai na frente, ele abre o placar nos jogos e ele cede empate, ele leva viradas. Isso aconteceu de novo contra o Vasco no final de semana. E aí, mais uma vez, depois do jogo, o técnico vai a público, dá entrevista infeliz, dá declarações que não repercutem bem internamente. Então, o Botafogo chega muito pressionado. É um duelo que vale também, acho que, o emprego do técnico, o Thiago Nunes, depois do que tem acontecido. Sim, sem dúvida. E, assim, o adversário é o menor dos problemas. Não é o Aurora o problema, é o Botafogo ter uma atitude vencedora de novo, que ele perdeu em algum momento. Ficou perdido no espaço aí, aquele Botafogo que era avassalador do primeiro turno do ano passado. Houve mudanças no time, especialmente na defesa, a defesa praticamente toda nova, sim, mas do meio para frente assim, chegou o Luiz Henrique e se machucou. Tem lá o Savarino de novidade. Sozinho ele não está conseguindo mudar essa atitude do Botafogo. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito do Thiago Nunes, da situação dele e do que pode acontecer com o Thiago, no caso de um revés hoje contra o Aurora. Mas antes, vamos ouvir Gatito Fernandes, o goleiro do Botafogo. Eu acho que a gente precisa ser um time forte, sabe? De realmente o adversário sentir o peso do nosso time, que é um time que compete muito, que não dá nenhuma bola perdida. E acredito que essas coisas a gente... E tem muita inteligência, saber jogar o jogo, saber jogar essa competição, que eu acho que são pontos assim que se você tiver muito em conta, favorece no resultado. A gente já vai tendo uma noção de quanto a gente precisa estar atento nesse jogo, né? De quanto a gente precisa de competir diante a altitude, o adversário em outro país e tudo mais. E a gente precisa estar muito atento a tudo. Estamos com muita atenção, porque sabemos que é uma final, já começa com uma final, já de cara no primeiro jogo, para assim a gente consiga passar para a seguinte fase e assim também acessar o grupo. A entrevista exclusiva do Gatito, a nossa repórter Roberta Barroso, ainda no Rio de Janeiro, antes da viagem para Cochabamba. Professor, a gente vai ver hoje também se ficaram resquícios da declaração infeliz do Thiago Nunes domingo, ao dizer, né, depois ele tentou desmentir o que havia falado
que alguns jogadores pediram uma sequência fora dos jogos do Botafogo na temporada de 2024, ainda por conta de abalos psicológicos de 2023. Já tinha pouco problema, né? Você começou perguntando se era um jogo de risco. Todo jogo do Botafogo é de risco, desde aquela virada para o Palmeiras de 4-3. Dali para frente o Botafogo tem procurado se encontrar. E já não bastasse os problemas que tinha, tem essa questão do técnico. É a primeira vez que nós vamos ver como o time reage em campo. Internamente, quem está lá já tem o termômetro. Nessas situações, duas coisas acontecem. Ou um time se fecha e vai para as cabeças, coisa que a gente está esperando o Botafogo fazer há muito tempo, ou dá os claros sinais de fissura, que o próprio técnico percebeu, era necessária uma segunda aparição, né? Na verdade, foram duas aparições. Aquela primeira na coletiva. Então, a da coletiva, que ele diz isso. E depois ele quer dizer. Ele falou que a declaração foi tirada de contexto. O vídeo, para mim, é até pior que a coletiva. Eu também acho, até porque não foi tirado de contexto. Ali, claramente, professor, alguém pediu para o Thiago gravar para tentar limpar a barra. Mas eu acho pior, que né? Só que não foi bem sucedido. Só falar, olha, me expressei mal, não era aquilo e pronto. E tentar Não, ele podia, que ele sabe o que ele podia ter falado, Donk? Eu senti no ar, não que nenhum jogador me pediu, mas senti no ar que alguns jogadores estavam mentalmente fragilizados, tal, e resolvi dar uma sequência fora do... mas não... Mentiu o que ele falou. E aquele murro na mesa do outro vídeo, né? Tudo aqui é minha responsabilidade. É o tipo de discurso que, quando vem tardio, não pega bem. Aquele lá podia ser o discurso da própria coletiva, antes. Não para cobrir o que tinha, né? O que tinha feito de errado. E o Botafogo é vítima, é o segundo técnico já que ajuda a desandar a maionese. E deixa eu então fazer um discurso tardio, talvez, porque eu estava errado, o Perihal que estava certo. 2.500 metros de altitude, Cochabamba. 2.500, não 1.500. Mas ainda assim não é uma atitude tão significativa que interfira tanto quanto em outros lugares. Mas, então, aqui a responsabilidade é minha, eu assumo. Boa. Eu estava errado, eu confundi. E esse confronto também, para mim, essa é a fase mais importante das prévias da Libertadores. Ok, lógico que seria, por tudo que aconteceu, o Botafogo ficar fora da Libertadores seria ainda mais frustrante. Mas, pelo menos, se você passa dessa fase, você já tem um calendário Ser sul-americano. eliminado pelo Red Bull não é uma coisa anormal. Não, é normal pela qualidade do adversário e você garante um calendário sul-americano. Você está dentro da Sul-Americana. Então, você tem Nesse uma primeiro questão... mata-mata, nem Sul-Americana pega. Nem pega. Você está fora de qualquer competição. Então, tem esse peso. E até voltando no que o Eugênio pontuou e que eu concordo plenamente, do Botafogo ser o maior adversário dele no momento, olha o mercado que o time fez. Se passar essa fase de instabilidade, toda desconfiança... É time para brigar por coisas boas no brasileiro. Você tem a qualidade com o Savarino, com o Jefinho, com o Luiz Henrique, agora o Gregory, que é muito bom jogador que chegou. Então, você tem um time bem estruturado que, se encontrar, superar esse momento... Porque no Bahia ele realmente foi muito bem. Foi muito bem. O Inter Miami ele não teve destaque, né? Não, mas assim, é um cara que, para mim, chega para contribuir demais nesse elenco do Botafogo. Esse time pede um Gregory, né? Sim. Pede um cara com essa pegada, com Personalidade. essa personalidade, exatamente. E, inclusive, nesse setor do campo, no meio-campo, né? Vamos dar uma olhadinha no retrospecto do Thiago enquanto visitante como treinador do Botafogo. Não são números muito favoráveis, não. Hoje ainda tem essa questão do jogo acontecer na altitude. Como mandantes também não são, não. 3 derrotas, 2 empates e somente uma vitória. Portanto, em 6 partidas que o Botafogo fez com o Thiago Nunes no comando, somente uma vitória. Mas eu tenho certeza absoluta que a coluna do meio hoje não desagradaria por completo ao botafoguense, né, Eugênio? O torcedor quer a vitória. Um empatezinho para resolver aqui, hein? Empatezinho para resolver aqui, ok, se negocia. Tem que resolver aqui, né? Mas ele quer a vitória. Até porque você olha para o outro lado e você vê um time que não tem peso, né? Não. E mais, se por acaso não classificar, é aquela piada pronta, é o meme pronto, perdeu pro Aurora e tal, já tem a musiquinha que você cantou aí, vai pesar, porque esse é um time que, mesmo dentro do mercado boliviano,
embora seja um time antigo, que tenha lá a sua tradição, mas ele não é competitivo. Está longe de disputar título. A disputa título lá hoje é Strongest, Bolívar, o Always Ready, que fez 6-1, a gente falou mais cedo sobre ele. O time do Jorge Wilstermann, que é o outro time da cidade, de Cochabamba, tem tido ultimamente campanhas de mais projeção. O Aurora é um time intermediário no futebol, na realidade do futebol boliviano. De meio de tabela para baixo. É que na última temporada conseguiu. Foi uma temporada muito turbulenta na Bolívia. O campeonato parou, recomeçou, fizeram outro campeonato depois, uma outra Copa. Tudo meio confuso lá. E acabou que no final das contas ele sobrou uma vaga para ele. Então não é um time de grande mérito. Agora, passou na primeira fase. Importante se colocar isso. Superou, ele não era favorito contra o Melgar e passou contra o Melgar. Então ele está motivado, está de peito estufado. Então isso conta muito para futebol. Se você olhar em termos anímicos, o Aurora chega, tô aqui. Opa, e aquele fim de jogo foi uma loucura, hein, Eugênio? Nossa, ele viu o preto do olho de Deus, que contou com o VAR anulando 2 gols já nos acréscimos. Não, mas ele está lá. Está vivo. Ele chegou, ninguém acreditava que ele ia chegar. Na Libertadores, ele chegou. Passou quando ninguém imaginava que ele fosse passar pelo Melgar. E ele pega um Botafogo que vem abalado emocionalmente. Então ele pode, nesse aspecto anímico, tentar se impor. Mas é óbvio, o torcedor do Botafogo, voltando à pergunta, ele não quer empate, ele quer ganhar o jogo. Como é que você definiria, historicamente falando, o Botafogo na principal competição do nosso continente? Na Libertadores? Não é um clube de tradição em Libertadores, né? Nem mesmo lá na época áurea do Botafogo, né? Anos 60, 70, né? O Botafogo teve peso na competição. Muito menos do que deveria, né? Na verdade, é o último dos 12 grandes que não tem título de Libertadores. O histórico do Botafogo está apenas na 6ª participação em Libertadores. Isso 63 ali, né? Ele cai para o Santos, não é isso? Aí cai para o Santos de Pelé, que é campeão depois. Convenhamos, da Bombonera. 73 foi segundo na fase de grupos, quando só se classificava o primeiro, né? Em 96 parou nas oitavas, 2014 fase de grupos e na última participação em 2017 com o Jair Ventura no comando? Sim, é uma campanha excelente do Botafogo. Bonita. Ele sai dessa fase preliminar, eu lembro, acompanhei de perto, inclusive participei de transmissão. Ele passou na fase preliminar na época era diferente a fase, né? Pelo Atlético Nacional de Medellín. Na época tinha o Jair Ventura como técnico, tinha o Camilo, tinha o Pimpão, tinha outros nomes do Botafogo. E ele cai para o Grêmio, que vem a ser o campeão da Libertadores de 17, nas quartas de final. E ali muito parelho. Num jogo que o Grêmio teve que fazer cera lá na arena. Ficou uma meia hora do jogo ali, segurando, apertando. Foi o maior sufoco para o Grêmio passar pelo Botafogo do Jair Ventura, naquela que foi uma belíssima campanha. O Botafogo reclamou de arbitragem nesse jogo, não reclamou? Em virtude disso, de parar o jogo, de o jogo não ter sequência, de o Grêmio fazer muita cera e tal, porque o Botafogo com um gol se classificaria àquela altura. Foi uma grande campanha, que encheu a torcida de esperança àquela altura, mas agora é uma outra realidade. Só que ele pode escrever de novo essa história de começar da fase preliminar, ele tem potencial para isso, mas precisa antes superar os próprios fantasmas. Essa campanha já foi 17, é isso? 17. Essa campanha foi muito dura desde o começo, né? Já pegou camisa pesada na fase preliminar, depois pegou um grupo difícil. Sim. E foi eu acho que é a campanha, não só a mais recente, mas porque essa do Santos do Pelé faz muito tempo e também era 60 anos. Uma disputa tão 61. Com pouquíssimos jogos. Eu acho que a campanha mais consistente do Botafogo foi essa última. O Botafogo já teve grandes... E hoje o Botafogo tem mais time do que em 17. Sim, sem dúvida. A questão é aquela força que... O Jair Ventura é muito criticado, né? Mas ele é o técnico que conseguiu impor ao Botafogo um espírito, uma personalidade, uma força mental muito grande, né? Aquele time que tecnicamente era inferior a esse time atual. Bem inferior, né? Bem inferior. Bem inferior. E um desafio é que boa parte do elenco do Botafogo, a maior, nunca jogou Libertadores. Então, isso que a gente vai falar agora, Donk. Eu acho que isso é uma coisa preocupante, porque você ter jogadores não só cascudos, mas com experiência em determinada competição, é o tipo de coisa que faz diferença. E esse Botafogo não tem. A gente até vai mostrar agora uma tela
que dos 45 inscritos pelo Botafogo nessa Conmebol Libertadores, 32 jogadores são estreantes. Mas, olha ali, somente 13 já jogaram a Libertadores. Muitos tiveram a experiência ano passado da Sul-Americana, né, que tem características semelhantes à Libertadores, né? Mas não foi uma grande experiência. O Botafogo acabou caindo para o Defensa e Justiça no momento em que ele tinha condições de ir adiante, mas também levou a competição como segundo plano, né? O Botafogo muitas vezes não escalava o time titular. Olha lá, já jogaram Gatito, Patrick, Danilo Barbosa, Tietê, Júnior Santos, Diego Hernandes, John Vitor, Pablo, Barbosa, Lucas Rauter, Luiz Segovia, o Segovinha, né? Savarino e Luiz Henrique. Mas tem o outro lado também, tem alguns jogadores com experiência internacional e não de Libertadores. Tem um Tiquinho, tem um Marçal, que machucado, mas faz parte dos planos. Então, acho que as coisas se equilibram, né? Se equilibra, mas é a coisa específica da Libertadores. A Libertadores é uma competição em que o aspecto mental tem mais peso do que em outras competições. Mas mais vale um Marçal e um Tiquinho do que a experiência de um Lucas Alter em Libertadores, por exemplo. Isso é um bom ponto. Sim, tem esse peso. Pesa, né? Mas, por exemplo, o Tiquinho não tem dado respostas no lado anímico desde que o time caiu de produção. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ele é um jogador que parece claramente abatido em campo. Claramente. E ele não se pronuncia. A gente não vê o Tiquinho falar, assumir responsabilidades. Essa é uma questão. E é tudo que a Libertadores demanda. Sim. Personalidade. Assumir, ter equilíbrio emocional. Quem tem cara de Libertadores nesse elenco do Botafogo? Savarino. Savarino é um cara para... Mas o fogo sagrado? Mas aquela coisa da força, sinceramente, não consigo enxergar hoje um jogador com a personalidade para liderar uma equipe em Libertadores. Essa é uma questão também, né, de lideranças dentro do elenco do Botafogo. Eu acho que faltaram essas lideranças no ano passado, no momento que a coisa ficou difícil. Eu não vejo esse perfil. É claro que isso também, durante a competição, pode aparecer. Constrói. O Cássio tinha pode criar isso. Jogos na carreira, se consagrou numa Libertadores, o São Vítor. O Gatito tem passagens interessantes do Botafogo em competições internacionais. O Gregory, que a gente falou aqui, é um cara que pode se tornar importante, se o time ajudar, né? Também Gregory, assim, por perfil, eu também acho que pode vir a ser. E até dos reforços. A gente fala de reforços com qualidade. Galera, o Botafogo, né, tá numa situação delicada, né? Eu acho que é o pior momento pro Botafogo ter esse tipo de polêmicas, porque o Botafogo vai ter duas decisões pela frente, é a segunda e a terceira fase, e o Botafogo, no mínimo, tem que passar para a próxima fase para poder, no mínimo, garantir a vaga na Sul-Americana, porque se o Botafogo cair na segunda fase, o Botafogo não tem vaga na Sul-Americana. Então, o Botafogo precisa avançar a terceira fase. É claro que o torcedor não quer ver o Botafogo fora da fase de grupos da Libertadores. Mas se o pior acontecer, tem que acontecer na terceira fase, porque assim o Botafogo vai garantir a vaga na Sul-Americana, que na minha opinião seria uma opção aí para o Botafogo. Ano passado o Botafogo estava jogando bem e simplesmente não quis jogar a Sul-Americana porque estava focado no Campeonato Brasileiro. Óbvio, não estava errado, o Botafogo estava muito próximo do título, mas assim, essa temporada o Botafogo tem que tentar alguma coisa. Entendeu? O Botafogo tem time. O Botafogo fez contratações. Thiago Nunes é o cara que vai conseguir gerir esse time do Botafogo? Porque, assim, na minha opinião, tem que ser um treinador, técnico que chegue e sabe gerir o elenco. Não adianta ficar falando essas coisas na imprensa, porque ele tá querendo tirar o peso das costas dele pelo resultado ruim. Entendeu? Quando ele chega e fala que os jogadores estão psicologicamente, não estão bem, pediram para não jogar, aí ele tá justificando, perdemos por causa disso. Entendeu? Então, assim, eu não acho legal. Isso daí ele deveria resolver internamente. Entendeu? Ele acabou tornando um clima ruim, né, antes da decisão para o Botafogo. Agora o Botafogo vai ter que tirar forças e tentar vencer esses jogos. Na minha opinião, o Botafogo é favorito contra a equipe do Aurora. Tem tudo para poder vencer os 2 jogos de ida e volta, né? Mesmo sendo uma altitude, eu acho que o Botafogo tem plenas condições de avançar para a próxima fase e também, na minha opinião, plenas condições de passar pela equipe do Bragantino. É só o Botafogo, né, ter calma, tranquilidade para jogar, que eu acho que a vitória
pode chegar para o Botafogo e a classificação também. E deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acham desse time do Botafogo. Será que o Botafogo vai conseguir avançar para a próxima fase? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante aí para o nosso canal.